E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje nós vamos falar um pouco de ética. Então vamos lá. Nossos objetivos: conhecer aspectos relevantes da ética dos filósofos Platão e Aristóteles, compreender as principais teorias de Platão, que é a teoria das ideias e da reminiscência, e entender o problema da virtude em Platão e Aristóteles. Então veja lá, na cultura ocidental, nós costumamos relacionar a virtude à prática do bem. Eu sou virtuoso quando eu estou praticando o bem. E o seu contrário, o vício, à prática do mal. Esse tema, claro, é muito debatido nas discussões filosóficas sobre a ética. Mas o que é virtude? De que forma o pensamento dos filósofos como Platão e Aristóteles podem nos ajudar nessa reflexão? E do lado, tem lá, a parte da virtude, da prática do bem, a parte do vício, da prática do mal. Lembra quando a gente vê em filme, em desenho, que tem tipo um anjinho e um demôniozinho, um falando para a pessoa fazer o bem, outro falando para a pessoa fazer o mal. Essas questões sobre as nossas atitudes e ações, perante o bem e o mal, são, claro, muito discutidas pela filosofia. Primeiro a gente vai falar do Platão. O Platão foi discípulo de Sócrates, escrevia em forma de diálogos, utilizava alegorias e mitos como forma de tornar mais claras suas ideias. É um filósofo idealista, a gente vai falar por quê. Foi mestre de Aristóteles e fundou a Academia de Atenas. Então, o Platão ele foi um dos filósofos mais importantes na história da filosofia, até porque tudo que a gente tem do Sócrates foi escrito pelo Platão, Sócrates é o filósofo que não escreveu nenhum livro, A importância do diálogo para Sócrates era tamanha que a filosofia para ele era feita dialogando, Então, que bom que a gente teve aí o Platão para ir transcrevendo os diálogos do Sócrates. Depois o Platão fundou a academia, foi professor do Aristóteles, E claro que a gente vai falar hoje, era um filósofo idealista. O que significa dizer que o Platão é idealista? Já o Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C., com 17 anos partiu para Atenas e começou a frequentar a Academia de Platão. Coisa muito importante sobre Aristóteles: Aristóteles era um estrangeiro. Aristóteles não nasceu em Atenas, Ele nasceu em Estagira, era um estagirista. Por que isso é importante, Por que é importante eu comentar que o Aristóteles era um estrangeiro? Gente, em Atenas, por exemplo, só era aceito como cidadão as pessoas que nasceram lá, Os estrangeiros não eram entendidos como um cidadão. Então, por exemplo, quando o Platão morreu, a academia poderia ter ficado para Aristóteles, mas não ficou porque Aristóteles era estrangeiro, Como que a gente vai delegar, dar a função de cuidar da academia do Platão, para uma pessoa que veio de fora da cidade? Aí foi lá e o Aristóteles teve que criar a própria escola dele, foi lá para o Liceu. Bom, discordou de muitas das ideias do seu mestre Platão. Costuma-se dizer que Aristóteles traz as ideias do céu à terra. A gente vai conversar um pouco sobre as diferenças entre os dois. Vamos falar sobre o idealismo em Platão, teoria das ideias. Primeiro, mundo sensível, corresponde à matéria e compõe-se das coisas como as percebemos na vida cotidiana. Quando eu estou falando de mundo sensível, eu estou falando dos sentidos, a representação deles, A visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Todas essas coisas, trazem informações sobre o mundo, Qual que é a cor, qual que é o cheiro, hoje está frio, hoje está calor, É um conhecimento que eu tenho através dos meus sentidos. E o mundo inteligível corresponde às ideias, que são formas perfeitas e imutáveis das coisas, essência. Esse mundo só pode ser acessado pela nossa alma, pela nossa razão. Então vamos explicar, professor, o que significa, Esse mundo sensível, mundo inteligível. Isso é principal na filosofia do Platão, a gente não pode não saber, Muito importante esse conceito para a história da filosofia. Vamos voltar um pouquinho? Vocês talvez já devam ter escutado, lido sobre o mito da caverna ou alegoria da caverna. Então, se a gente relembrar essa história, está falando de pessoas que estavam acorrentadas dentro de uma caverna, Elas estavam vendo sombras acorrentadas de costa para a entrada e elas viam sombras e entendiam que aquelas sombras eram a realidade. Como que isso era possível? Porque elas nasceram lá, Elas nasceram lá e tudo que elas viram ao longo da história foram essas sombras.
De modo que eu via aquilo, aquilo é tudo que eu via e eu entendia aquilo como realidade. Ok, o mundo das sombras para eles era o mundo real, né? Até que um dia um deles escapou, né? Quando ele saiu da caverna, ele ficou espantado, primeiro com a claridade que machucou os olhos. Sabe quando você tá tipo no escuro, no quarto, de repente vem alguém e acende a luz? O olho dói, claro, né? Dependendo de como for, a gente não consegue enxergar por um tempo e depois eu consigo ver as coisas como elas são. Isso aconteceu com o prisioneiro que saiu da caverna. Ele saiu, né? Viu a claridade, viu o sol, viu as coisas como elas são de verdade. Você percebe que nessa história do mito da caverna já tem dois níveis de conhecimento? Um que está associado à sombra, né? E o outro que está associado à luz. E veja que aqueles que estão lá dentro da caverna vendo as sombras acreditam sim que isso é realidade. Não é uma questão do tipo assim, eu sei que é sombra, mas é isso que tem, então ok. Não, eles só viram isso. Então eles acreditam que o engano, né, que eles estão vendo é o que é real. Bom, tem outro nível de conhecimento que é associado à luz, ao sol, à claridade, quando eu vejo as coisas como elas de fato são, né? Eu sei que aquilo é verdade, eu me livrei, eu saí, né? Eu tenho consciência do que eu vinha antes é falso e agora eu sei que eu conheço é verdadeiro. Essa hierarquização acontece entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível, não vale assim, eu sou sensível, estou triste, não tem nada a ver com isso. Quando eu falo sensível, eu estou falando de 5 sentidos, né? O mundo sensível é aquele que eu apreendo, como que é o mundo que eu vejo através dos sentidos, né? Eu estou vendo a cor, eu estou sentindo o cheiro, né? Eu sei que está frio, estou escutando, estou vendo, tá? Então isso tem a ver com o mundo sensível. O mundo inteligível é racional, é intelectual. Se eu falo assim para vocês, imagine um triângulo, imagine uma circunferência, né? Onde que está esse triângulo agora? Onde que está essa circunferência? Ela existe na realidade? É claro que não, você está pensando nela, né? Ela existe no seu intelecto. E digo mais, se agora, nesse momento, eu conseguir falar para o mundo inteiro, vamos supor, né, que tem um megafone muito potente, que permita que eu fale com o mundo inteiro ao mesmo tempo, e que todo mundo me entenda. Se eu falar assim, olha, quero que todas as pessoas do mundo agora imaginem uma circunferência, todos nós vamos imaginar a mesma forma, né? A circunferência é um conceito intelectual. Onde que vai estar essa circunferência? A nossa cabeça, o nosso intelecto. E também é o conceito universal, né? Todas as pessoas do mundo vão pensar a mesma coisa, certo? Agora, quando a gente está falando no mundo dos sentidos, a cor, o cheiro, pode ser que a gente discorde. É diferente do mundo intelectual. Percebe essa hierarquização? Um é melhor do que o outro? Vamos continuar. Bom, o idealismo em Platão, a teoria das ideias, que eu estava aqui comentando um pouquinho com vocês, né? A gente tem o mundo das ideias, o mundo das essências, o mundo eterno, o mundo é perfeito. Pensa nesses conceitos perfeitos que o Platão vai chamar de ideias ou formas, né? Como a circunferência, o triângulo que eu estava aqui dizendo para vocês, né? É a essência do que é, né? Por isso que é eterno, por isso que é perfeito. E o mundo sensível é a cópia, é mutável, muda, é imperfeito. Eu brinco assim com os meus alunos, né? Vamos imaginar uma circunferência. Com certeza na sua cabeça você imaginou uma circunferência perfeita, né? Às vezes é tamanha a nossa abstração que a gente nem fica desenhando circunferência. Eu só sei o conceito, né? Se eu pegar agora, pega uma caneta e desenha a circunferência, vai ficar como? Essa cópia que você passou aí para o mundo sensível, né? Através da sua mão, ela tá perfeita? Muito difícil, né? A cópia, então, é sempre imperfeita. O intelecto conhece o que é perfeito. Quando eu passo para esse mundo sensível, ele é imperfeito. Bom, isso tem a ver com a teoria da reminiscência. E o que significa isso? Para Platão, todo conhecimento é, na verdade, uma lembrança. Isso significa que a alma humana reconhece as ideias que tiveram contato com ela no mundo das ideias
antes do aprisionamento da alma ao corpo. Então, a reminiscência é a recordação do passado, o que se mantém na memória, uma recordação vaga e quase apagada. Vamos entender por que o Platão está falando de reminiscência, essa palavra tão difícil aí. Bom, vamos voltar no pensamento grego, tá? Para o Platão, a alma é imortal, né? Essa alma intelectual, racional, ela é imortal. O corpo não é. Então, com a finalização do corpo, com a morte, a alma vai, né, para esse mundo dos mortos, sabe? Você conhece um pouco de mitologia grega, você vai lembrar do Hades, né? Nesse mundo dos mortos, esse mundo intelectual, esse mundo que é só racional, não há corpo, não há matéria, né? A alma, então, tem acesso às ideias, às formas, a todos os conceitos perfeitos. Digamos que assim, eu vou num lugar onde está todo o conhecimento do mundo e temos acesso a ela, a alma tem acesso. Ótimo, lindo, maravilhoso. Quando a alma vai para o corpo é imperfeito. O corpo é uma matéria imperfeita, né? As coisas que eu tenho que ver, as coisas que eu estou ouvindo, o meu tato, o meu paladar, ele é marcado pela imperfeição do corpo. Não vou ver perfeitamente, não vou escutar perfeitamente, né? Então eu perco esse conhecimento e esse conhecimento vai aparecendo de novo em memórias, em lembranças. Estudar, diria o Platão, seria como se fosse uma forma de ir recordando o que a minha alma já sabe, o que ela teve acesso lá nesse mundo intelectual, o mundo das ideias, esse mundo das almas, certo? Então esse papel de recordar é o que ele vai chamar de reminiscência. A ética do Platão, então, vai fazer essa divisão, né, gente? Entre a alma e o corpo. A alma ligada à consciência, à razão, e o corpo ligado aos desejos, às paixões, apetites. Veja que o corpo é sempre dado como uma coisa inferior, né? E a alma sempre dado como uma coisa superior. A sabedoria, é claro, que vai estar ligada à alma e à virtude, porque eu só posso conhecer o bem intelectualmente, né? Eu só posso ser virtuoso se eu alcançar a virtude racionalmente, e o corpo vai estar ligado à ignorância e, consequentemente, ao vício, ao que é cópia, né? Ao que é inferior. Vamos lá para a atividade. Como que o Platão avalia a questão ética aliada à alma? Você acha que as pessoas podem guiar suas ações exclusivamente pela razão? Faça um texto analisando essa temática. Então a gente falou da importância do intelecto, da alma, para alcançar qualquer coisa, qualquer conceito, inclusive a virtude para o Platão. Agora coloque um texto aí, é com você. E aí, pessoal, conseguiram responder, né?
É claro que para o Platão a ética, a virtude, só pode ser alcançada racionalmente, né? Esse campo da alma, ignorando tudo que vem do corpo, as paixões, as emoções, né? É a alma intelectual que consegue a virtude. Vamos continuar a falar do Aristóteles. Então, para Aristóteles, a essência do ser humano é a racionalidade. E a finalidade do ser humano é ser feliz. Sendo assim, para ser feliz, o ser humano deve agir com racionalidade. O que distingue nós dos outros seres é a racionalidade. Sabe quando falam assim que o homem é o único animal racional, né? Essa conversa, o Aristóteles pensava nisso sim. O que me distingue é a racionalidade. Ok, beleza. É isso que faz com que nós sejamos o que somos. Agora, qual que é a finalidade? Para que serve a vida? Né? Qual que é? Com certeza, essa é a pergunta mais dentro da filosofia. Sempre tem algum aluno que fala, professora, se você é da filosofia, então me fala a finalidade da vida. Por que estamos aqui? Essas coisas. Não é uma pergunta fácil, mas Aristóteles responde. Responde de maneira até simples. Ele vai dizer assim, olha, tudo que eu quero e tudo que eu faço, eu quero o melhor, eu quero o bom, eu quero o bem. Se eu quero uma faca, eu quero a faca mais afiada, né? Se eu quero um pedaço de bolo, eu quero o melhor pedaço de bolo. Se eu vou fazer um trabalho, eu quero fazer o melhor trabalho possível. Parece que a finalidade das coisas é ser o melhor possível. Parece que a finalidade das coisas é alcançar a excelência, a virtude, o bem. Então a vida humana não é diferente. A finalidade do homem é o bem, é o bom. E ele vai associar o bem e o bom, claro, a virtude e a felicidade. Por isso que a gente fala aqui que para ser feliz, o ser humano deve agir com racionalidade, né? Eu tenho que exercer a minha essência. Como a vida humana não se resume ao intelecto e encontra sua expressão na ação, o conceito de virtude é central na ética aristotélica. E olha que ele vai falar de virtude. Virtude é a permanente disposição de caráter para querer o bem. Excelência do comportamento, da ação que se desempenha. Então, a virtude é feita quando eu ajo de maneira virtuosa permanentemente. Sabe quando a gente brinca assim, eu fiz a minha boa ação do ano. Quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer assim, eu fui boa, eu ajudei alguém ali, pronto, o resto do ano eu posso fazer o que eu quiser, posso barbarizar com o meu tá pago, né? Só que Aristóteles vai dizer que não. Virtuoso é aquele que age de maneira virtuosa permanentemente, sempre, constantemente, quando eu tô com a cabeça alinhada, organizada, a fazer somente o que é o certo. Você percebe que fazer o que é certo é fácil? Nem sempre, né? E nem sempre, inclusive, a gente sabe fazer o que é certo. Ou seja, também precisa de um esforço racional. Apesar do Aristóteles saber, né, que não é só a razão que orienta as minhas ações. Eu tenho um lado emocional também, óbvio, né? Não posso deixar de lado. Mas racionalmente eu escolho o que deve ser feito. É um exercício, é uma prática. A virtude é uma disposição de caráter, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Então, assim, a virtude é uma disposição de caráter, né? É o meu jeitão de ser, tem a ver com o meu caráter, né, interior. É determinado por um princípio racional próprio do homem. Nós somos, né, agora Aristóteles falou, essencialmente racionais, mas nós precisamos exercer essa sabedoria prática. O Aristóteles fez um livro só para falar de ética, que é o Ética Nicômaco, né? Um livro muito famoso. Dentro desse livro, a gente tem então o conceito de justa medida. Bom, vamos ler aqui o que ele fala para a gente. Costuma-se dizer que nada há que acrescentar nem tirar nas coisas bem feitas, considerando-se que o excesso ou a falta destrói a perfeição e a justa medida a conserva. E a virtude, que é a mais perfeita e melhor que toda a arte, do mesmo modo que a natureza, tenderá para o meio. Chama o meio da coisa o igualmente distante dos extremos, né? Não é nem para lá, nem muito para cá. Que é um e idêntico para todos. Meio a respeito de nós, o que não é excesso nem falta. E este não é único nem idêntico para todos. Então, professor, o que o Aristóteles está dizendo aqui? Então, assim, ó,
É legal quando ele fala assim, né? Tudo que é perfeito, a gente não quer nem tirar, nem acrescentar, né? Sabe aquela ideia de que time que tá ganhando não se mexe? Quer dizer que parece que há uma disposição das coisas e quando elas estão no meio, sem excesso, sem falta, é que elas são perfeitas, né? Então Aristóteles diz assim, ó, a melhor ação é o caminho do meio, sabe? É a justa medida, não pecar pelo excesso e nem pecar pela falta. Até quando em relação à coragem, ele fala assim, né? Quando eu sou muito corajoso, eu sou muito corajoso, eu sou um oficial e eu tô vendo 500 inimigos e eu sou corajoso, eu vou lá e vou bater em todos. É claro que não, você vai morrer. Então esse excesso de coragem é ruim. Ou então sobre a coragem. Ai meu Deus, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. A falta também não é virtuosa. Então a gente tem que sempre calcular o caminho do meio. Mas espera lá, né? Dentre todas as ações que eu faço, dentro da pessoa que eu sou, todos nós temos que seguir o caminho do meio à justa medida. Mas o que é o meio? É igual para mim? É igual a mim? É igual para você? Todos nós temos a mesma medida? E daí Aristóteles vai dizer que não, né? Quando ele está falando aqui no texto, ó. Chama o meio da coisa, o que é igualmente distante dos extremos, né? Evite os extremos, vá pelo caminho do meio. Isso é idêntico para todos, né? Todos nós temos que ir pelo caminho do meio. O que não é excesso e o que não é falta. Mas o que exatamente? Qual que é o caminho exato? Não é único nem idêntico para todos. Tem momentos em que talvez sim, o correto seja um lá e enfrentar 500. Ou tem momentos que talvez sim, o caminho do meio é ter medo mesmo de sair de casa. Ó, tá acontecendo uma confusão na frente da minha casa. Correto é ficar, não é sair, ser muito corajoso e enfrentar. É voltar, é recuar. Então percebe que o que é o meio, ele vai variar de uma pessoa para outra. Para resolver isso, eu preciso da reta razão, né? Eu preciso da sabedoria prática para que eu consiga separar, entender a situação e sair dos extremos e ir para o caminho do meio. Bom, então vamos lá. Como que o Aristóteles pensa a virtude e a justa medida? Estou falando dessa questão do caminho do meio, de evitar os extremos. Então é agora com você para falar sobre isso. E aí, pessoal, conseguiram responder, né? Essa questão da justa medida, de evitar os excessos, mas também entender que
cada momento pede uma avaliação diferente sobre o que é o correto a se fazer, né? Sendo que, sim, essa questão de evitar o extremo, né? Evitar a falta e o excesso é sempre, né? Mas qual que é a ação depende da nossa sabedoria prática. Vamos fazer nossa retomada então. Platão defende que a justiça pode ser entendida como um bem. Trata-se da harmonia entre virtudes fundamentais que regulam a alma humana. Essa ideia também representa a relação entre ética e política, isto é, busca pelo bem individual e coletivo. Abdicar dos prazeres imediatos e alcançar o autoconhecimento através da razão pode nos levar à felicidade. De acordo com Aristóteles, a finalidade da ação humana é a eudaimonia, é a felicidade. Alcançar uma vida feliz é possível através da prática constante das virtudes, cujo caminho mais seguro é o caminho da mediana, o caminho do meio. Certo, galera? Então conversamos um pouco sobre ética, sobre Platão e Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado e até mais!